Olá, pessoal. Eu sou a professora Adriana Reis, da Faculdade de Enfermagem da UERJ, do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil. Essa webinar ela foi preparada especialmente para vocês, com foco na segurança do paciente em tempos de Covid-19, desafios e experiências nos contextos público e privado. Essa atividade ela faz parte integrada de alguns projetos de extensão da faculdade e queremos agradecer a presença de Felipe e Camila. Felipe, ele é enfermeiro, especialista em terapia intensiva pela UERJ e plantonista do Hospital Copstar. Bem-vindo, Felipe. E Camila Tenuto Messias da Fonseca é mestranda em ensino na saúde, da UF, e rotina do Hospital Universitário Pedro Ernesto, CTI Geral. Bem-vinda também, Camila. Nós vamos iniciar algumas perguntas para que nós possamos entender um pouco da assistência focada na segurança do paciente nos contextos privado e público, iniciando a primeira pergunta. Que ações vocês perceberam que foram realizadas nas unidades para a garantia da qualidade e segurança no cuidado nesse enfrentamento da Covid-19? Camila? Olá a todos, obrigada Adriana pelo convite e é um prazer muito grande participar da Semana Brasileira de Enfermagem. Bom, lá no hospital algumas ações foram desenvolvidas. Uma delas foi o treinamento em serviço. Esse treinamento ele acontece no próprio campo de trabalho do profissional em diversos horários para que possa abranger tanto o serviço diurno quanto noturno. Esses treinamentos foram coordenados pelo STAV, que é o Serviço de Treinamento e Avaliação em Enfermagem, em parceria com outros serviços, o Núcleo de Segurança do Paciente, CCIH, Faculdade de Enfermagem da UERJ e o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho de Saúde. Todas essas ações, né, de treinamento visavam capacitar os profissionais e os colaboradores. E esses treinamentos foram relacionados tanto quanto à paramentação e desparamentação, a ênfase na higiene das mãos, posição prona e prevenção de lesões nessa posição, agrupamento de cuidados nesse paciente crítico, a ênfase do não uso de adornos, já era uma prática do hospital, prevenção de lesão por dispositivos para os profissionais, o descanso para o intervalo, né, dessas atividades dos profissionais e os cuidados de higiene no retorno para casa. Também foram elaborados materiais didáticos que ficam disponíveis no setor para eventuais consultas. E, Felipe, foi muito diferente na realidade do Copstar? Conta um pouquinho para a gente. Olá a todos. É um grande prazer participar desse evento da Semana Brasileira de Enfermagem. Agradeço ao convite, Adriana. Na nossa realidade do hospital privado, não tem sido muito diferente dos hospitais públicos, tem sido um grande desafio. As primeiras ações tomadas pela gestão de enfermagem foi a coorte, né, dos setores. Então, inicialmente foi separado um CTI, uma parte do andar para alocar esses pacientes COVID, e aí essa equipe era exclusivamente para prestar assistência a esses pacientes. E, de acordo com a demanda, né, de acordo com o aumento de casos a nível nacional, foi se estendendo essa coorte para o hospital. Atualmente, só um setor do hospital não é setor exclusivo de COVID. Nós temos 2 andares de cirurgias e o restante dos andares são andares de setor de internação. E aí tem sido um esforço muito grande por parte da educação continuada do hospital, juntamente com nós enfermeiros da assistência direta, o treinamento e a capacitação desses profissionais, porque a gente acabou tendo que alocar pessoas profissionais nas unidades fechadas, que teriam contato direto com o paciente crítico, pacientes, a Camila pode também reforçar isso depois, pacientes muito, muito graves, que necessitam geralmente de posição de prona, paciente em ventilação mecânica, e profissionais que não tinham tido contato ainda com esse tipo de cliente. Então, tem sido um esforço contínuo de toda a equipe, não tem sido só apenas de educação, até porque não vai ter braço para todo mundo.
Diariamente a gente tem treinado pontualmente algumas coisas, obviamente que redobramos os cuidados e os treinamentos em relação ao uso de EPIs, calçamento de luvas, a retirada de luvas, óculos, a face shield, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a dificuldade dos hospitais públicos e do hospital privado tem sido até parecidos, porque é uma situação totalmente atípica, né? Então, nós temos encarado isso de forma conjunta, não só a educação, todo mundo está junto ali, o pessoal da rotina, o pessoal do plantão, e é basicamente isso. A gente tem percebido que a Covid, na verdade, ela acabou um pouco com as especialidades, né? E acho que de uma hora para outra todo mundo teve que aprender a fazer terapia intensiva e cuidar de paciente crítico, né? Não tem mais hora para chegar, não tem mais setor para cuidar de paciente crítico. E, na verdade, no início, a gente tem aí a cortização dos pacientes, mas, como você bem falou, Felipe, com o alargamento do número de casos, praticamente toda a unidade hospitalar ela tem sido um grande CTI, né? E o que nos leva também a refletir sobre a garantia das medidas de segurança do paciente. Eu vou perguntar a Camila agora. Camila, como vocês têm feito para garantir os protocolos mínimos de segurança do paciente? Higienização das mãos, a gente sabe aí que é fundamental nessa era Covid, porém, com o gasto de insumos que tem sido um problema internacional até, né? A importação de insumos, EPIs, com a escassez dos EPIs, a gente não pode ficar paramentando e desparamentando o tempo todo. A Anvisa não recomenda a técnica da dupla luva, porque não é uma técnica que garanta. Então, garanta uma segurança do profissional, né? Então, assim, a gente tem os protocolos mínimos de segurança do paciente. Higienização das mãos, identificação segura, comunicação segura, administração segura de medicamentos. E queria que você falasse um pouquinho como é que tem sido isso, como é que tem sido esse esforço no Hospital Pedro Ernesto para a garantia mínima dos parâmetros de segurança para o paciente. Bom, quanto à higienização das mãos, já todos os profissionais estão muito mais atentos quanto a essa prática. A questão de risco de lesão por pressão é um grande desafio para a gente da terapia intensiva. Esse paciente é um paciente muito instável, grave, não tolera mudança de decúbito e ainda temos somado a isso a posição prona. Então, o que a gente tem buscado é realizar minimamente uma leve descompressão dos pontos de pressão e na prona, né, com a mudança de posição de cabeça e dos membros a cada 2 horas. E antes disso, né, até na pré-prona, a utilização de coberturas, produtos que possam prevenir a lesão nesses pontos de pressão. E não só o risco de lesão por pressão nos pacientes, mas também nos profissionais. A gente, como você mesma falou, né, a gente fica muito tempo paramentado, e é um incômodo muito grande. Lesão então também né? Muita lesão. Sim, por conta da máscara N95, da touca, a gente utiliza o protetor facial, a face shield, então também aperta. E a instituição também tem buscado estratégias como intervalos na assistência, para que essa equipe possa ter um intervalo e, né, conseguir se desparamentar e descansar a pele, e também a utilização de alguns produtos para proteção. Quanto aos medicamentos, a gente tem tido cuidados quanto ao uso de algumas medicações, né, que vêm sendo testadas na Covid-19 e seus possíveis eventos adversos e as interações medicamentosas, né, que essas medicações podem acontecer, podem ocorrer. Uma coisa também que tem sido um grande desafio para a gente é a comunicação. Então, primeiramente, entre os profissionais e os outros serviços. Essa comunicação está sendo via telefone,
e o acesso às informações a gente consulta no sistema pelo prontuário eletrônico. As visitas estão suspensas para que os familiares não precisem se deslocar e se arriscarem a contaminação, mas a gente pensou numa estratégia de um determinado horário do dia, ou os familiares entram em contato com a gente por um número previamente estabelecido, ou a equipe entra em contato para poder passar as informações dos pacientes. É bem diferente essa situação que a gente está vivendo, né, Felipe? A própria comunicação do profissional com o paciente é uma comunicação que ficou distante. Em algumas unidades, a gente vê os profissionais colocando a foto, o seu nome nas face shields, né? Porque virou uma comunicação tão impessoal, né? E a gente que tenta aí, né, fazer assistência holística, humanizada, mas nesses tempos de pandemia a gente tem aí o afastamento, a precaução de contato, e isso tem sido um momento que tem demandado dos profissionais estratégias até inovadoras, né, Felipe? Como tem sido lá no Copstar? É isso, Adriana. O que a Camila falou realmente é muito importante. Nós, da enfermagem, a gente tem já a arte divina de inovar, né? Então, a gente sempre tem que estar inovando. E graças a Deus por isso que a gente está ali de frente. É um orgulho muito grande fazer parte desse processo todo agora, porque é isso. A gente agora faz o papel da nutrição, porque a gente teve que reduzir, né, o acesso à equipe multi a esses setores. E aí a gente está de frente, a gente, é o médico, é a fisioterapia, basicamente, é o pessoal que é essencialmente importante para o pessoal da auxiliar de serviços gerais, né, o pessoal que está ajudando muita gente também. Mas é isso, a comunicação realmente ficou prejudicada, a gente tem que ter uma atenção máxima naquelas situações em que o médico pede uma prescrição verbal e você tem que fazer aquele feedback. A questão basicamente da comunicação, eu acho que é isso, a gente tem que ter muita atenção em relação a isso na hora de realizar uma administração de medicamento em situações de emergência, situações de parada. A parte de assistência direta ao paciente, basicamente na prevenção de lesão por pressão, tem sido muito difícil, porque a gente tem encarado recurso humano versus recursos materiais barra pacientes graves. E aí são profissionais adoecendo o tempo todo, equipe de enfermagem reduzida, pacientes ficando graves a cada momento. Para ter uma ideia, na unidade de trabalho, de 16 leitos, 14 são doentes intubados e doentes muito graves. E aí você prestar uma assistência, onde você tem que minimamente mudar a posição desse paciente a cada 2 horas, mas a gente sabe que não é só mudar o decúbito. E aí tem uma série de cuidados que a gente vai fazer a cada mudança do decúbito. E aí tem que realmente redobrar a atenção, redobrar o esforço, sair exaustivamente cansado, tem sido plantões muito pesados. Eu brinco que quem trabalha em 2 agora tem sido um grande desafio, porque antes estava sendo aquela coisa, né? A gente dá para levar, e agora é basicamente impossível. Você sai fisicamente e mentalmente exausto, né? A parte de segurança do paciente em si, a gente sempre preza. Né? É o que eu falo com a equipe. Gente, evoluir, escrever, registrar é essencial, mas vamos registrar o que realmente é essencial, o que realmente é importante. Agora não é a hora da gente... importante, mas a gente sabe que não vai muito a vida do doente, então a gente tem que total senso crítico para isso. E aí a gente desenvolver esse método de registrar somente o que realmente é necessário para aquele doente. Mas é isso, tem sido muito difícil, mas a gente tem encarado uma equipe por vez motivada, mas muito cansada, mas é isso, eu acho que está todo mundo nessa luta e a gente que tem que encarar, não tem jeito. E a gente tem buscado sempre suporte um ao outro, né? Para a gente tentar sempre vencer a cada plantão. A cada 12 horas é uma vitória. Posso só acrescentar o Felipe, Adriana?
Claro, fica à vontade, Camila. Ele citando essas ações, né, é o que eu costumo falar lá no setor, são ações, nesse momento, direcionadas. Então, o exame físico é direcionado, tudo é muito direcionado para que seja o profissional ele consiga fazer todas as ações da assistência, mas muito direcionado para aquele momento. Sim, a gente, na verdade, está vivendo um contexto, né, não só de. Acho que não é à toa, uma medicina de guerra, uma enfermagem de guerra. Acho que a gente voltou um pouco aos tempos de Florence, né? Só que a gente também hoje tem a preocupação com a qualidade de tudo que a gente avançou na ciência, de tudo que a gente conseguiu compilar de evidência que é o melhor para o paciente, que é o de melhor oferta de cuidado e de segurança, né? Porém, a pandemia ela nos atravessa de forma quase que cruel, né? E torna também um problema de saúde ocupacional. Acho que, como muito bem, acho que Felipe e Camila trazem, a baixa nos serviços, né, da equipe de enfermagem, acho que tem causado essa exaustão até emocional desses profissionais, né? Eu acho que aí a gente entra nessa discussão como que anda a saúde emocional desses profissionais. O tempo todo você tem paciente borderline que pode evoluir para uma PCR, né? Você pensa, dentro do contexto do CTI, a gente tem ações de controle de infecção, todas as metas de segurança que o enfermeiro que é intensivista, né? A gente já é imbuído dessa prerrogativa, né? De deixa eu checar, fazer dupla checagem de identificação, a dupla checagem do medicamento. Então, isso, o que está em nós, o que, né, nos foi incorporado como mais ações para a segurança desse paciente, a gente acaba, às vezes, até nos cobrando por ações mínimas que vão ser dispensadas para esse paciente tão grave quanto o paciente COVID ou suspeito COVID, né? E que você é obrigado, nesse contexto, fazer alguns parâmetros mínimos de qualidade, de segurança, né, para não quebrar protocolos, mas pensando muito em respostas rápidas, porque é uma vida que está em jogo, né, Camila? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa saúde emocional dos profissionais. Bom, lá no hospital, desde quando tudo isso começou, tem vários grupos de apoio disponíveis, tanto para os residentes, alunos, profissionais de saúde. Esses atendimentos eles são via online e livre demanda, somente o agendamento, é só realizar o agendamento. Mas isso foi divulgado em todos os grupos e tem lá no setor, em caso de precisar de ajuda. A chefia também está muito atenta quanto a essas questões, né? E quanto aos afastamentos, a gente não tem observado muito afastamentos da enfermagem lá pelo menos da terapia intensiva. E eu relaciono isso quanto aos treinamentos que foram realizados exaustivamente né, antes de todo esse boom, mas todos esses treinamentos que foram realizados, foram muitos treinamentos realizados. Que bom, talvez a gente possa dizer que a pandemia ela veio desafiar um pouco os setores de educação continuada, as próprias CCIHs, né? Que eu acho que vem nesse movimento de prevenção de infecção, prevenção de doenças ocupacionais causadas em ambientes, né, hospitalares. Eu acho que veio praticamente testar todas essas ações, né? Eu acho que Camila traz um pouco isso. E lá na unidade, lá no Copstar, Felipe, como é que tem sido? Então, só voltando um pouquinho, Adriana, em relação ao assunto anterior sobre comunicação e segurança do paciente, eu acho que é estritamente essencial a gente sempre deixar claro isso para a equipe, do cuidado básico, do cuidado que é a premissa do doente, é a questão da segurança do paciente. É a meta 1, identificação do paciente. A gente não tem como burlar isso, gente. Então, assim, tá agitado, tá pesado, mas assim, para começar o cuidado, o doente tem que estar bem identificado corretamente. Então, a gente tem encontrado algumas falhas nesse ponto, e aí a gente sempre encontra justificativa para tudo, né? Mas eu converso com a equipe e falo, gente, não dá. Isso aqui é um cuidado inicial de tudo. O dente tem que ser identificado sempre, corretamente.
para que a partir daí a gente continue o cuidado, né? Em relação a essa questão de recursos humanos, o que a Camila falou interessante, eu vi essa semana, é que a gente tem que pegar esses ganchos, esses exemplos das unidades que não estão tendo tanta baixa de profissional, né? Porque a gente tem que, isso aí, pegar o exemplo bom, né? Das unidades hospitalares que está tendo uma baixa de pessoas que não estão entrando com licença médica pelo Covid, para então implantar isso de forma em loco logo, para que a gente também reduza isso. No hospital tem sido assim, um desafio muito grande. Tem semana que tem mais da metade da equipe de licença médica, e aí ocorre um remanejamento, aquele estresse todo, né, de você tirar a pessoa do setor, e por mais que isso é pessoal, né? Por mais que você esteja imbuído ali de fazer, de acontecer, de estar junto, tem pessoas que ainda não tomaram esse estalo, ainda não estão ligados a esse ponto de realmente estar ali para ajudar todos. E é isso, mas tem sido em relação à licença médica, a gente tem trabalhado de forma constante nisso, tem acompanhado todas as pessoas que estão de licença. A questão da assistência psicológica, hoje o hospital, a nível rede, tem uma assistência psicológica em relação à demanda, né, de acordo com a demanda, tem como agendar para fazer essa assistência psicológica. A gestão, o gerenciamento, as supervisões estão sempre próximas a gente para também prestar um suporte. Quanto a isso, não tem faltado, mas também isso não isenta que as pessoas adoecem, né? Infelizmente, o hospital tem prestado assistência e suporte, mas isso não isenta o problema de fato que tem acontecido, que é o que a gente falou, o problema o cansaço mental e o cansaço físico, né? De fato, Felipe, você tem razão. Como a gente ainda tem um pouquinho de tempo, antes de encaminhar para a última pergunta, a gente tinha outras perguntas no roteiro mais estendido, e eu queria ouvir de vocês, porque a gente tem hoje, né, a gente sabe, por exemplo, como medidas de precaução para a Covid, a gente sabe que são utilizadas as barreiras para gotícula e contato, né? Mas tem alguns artigos mais recentes já mencionando uma possibilidade aí de aerosolização, não tão somente durante os procedimentos de intubação, aspiração, tanto que a recomendação é sistema fechado, né? E a gente sabe que no Brasil a gente tem tecnologias muito escassas, né, para esses bloqueios. Então, por exemplo, lá na Itália a gente tem os helmets, né, aquelas bolhas que o paciente ele fica isolado em beira-leito. E no contexto brasileiro, a gente tem a dificuldade dos quartos privativos. Queria que vocês falassem muito sumariamente como é que tem sido isso na unidade de vocês, né? Porque a gente sabe do contexto brasileiro e tem espaço interleito de 1,5 m, algumas unidades conseguem manter os 2 metros, aí a gente às vezes tem paciente suspeito. Como é que tem sido essa... É um desafio, né? Um desafio na prática, até mesmo porque a gente sabe que nem sempre você consegue colocar um CTI COVID. As pessoas têm trabalhado com CTIs de quadros respiratórios, né? Que, entre aspas, CTI COVID, e os CTIs que são das outras entidades clínicas, mas que, vez ou outra, até pelo contato eventual com um profissional de saúde que possa ser assintomático, esse paciente ele pode positivar até num CTI não COVID, né? Ou num quarto, e aí ele precisa ser encaminhado para um CTI COVID. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que tem sido essa gestão do fluxo desses pacientes na unidade de vocês. Camila, lá no UP, como é que está ocorrendo isso? Bom, o que ficou definido quando isso tudo começou é que a UTI geral assumiria esses pacientes inicialmente suspeitos, né, fortes suspeitas, ou já confirmados, né, de Covid. E outros pacientes que seriam
os pacientes de terapia intensiva geral, né, de UTI geral, foram direcionados para outro setor. Então, lá na UTI a gente tem um leito de isolamento respiratório somente, e a partir do momento que, né, um paciente ocupou esse leito e outros foram chegando, então ficamos voltados somente para esses pacientes suspeitos e confirmados de Covid. Ok. E Felipe, no Copstar, a gente sabe que a gestão no privado, né, a questão do giro de leitos, é bem complexo isso, né, por conta de, enfim, carteiras de plano, de saúde, por vezes a ocupação dos quartos, mas a gente também não sabe do quadro clínico, né? O paciente de quarto ele pode ter um agravamento e ele pode ter a necessidade de uma UTI. Como é que tem sido feita a gestão do fluxo lá? No início, o manejo era mais fácil, porque a gente tem 36 leitos de CTI geral, né, o quinto andar inteiro. No início, a gente tinha 4 leitos de isolamento respiratório, eram leitos já estruturalmente preparados para isso. A gente não tinha mais leito do que isso, também não tinha tempo para fazer obra e construir leito para isso. Então, basicamente, tratou-se então a estratégia de coorte, né, coorte do setor. Então, todos os leitos do CTI geral, eles são leitos de estrutura tipo quarto, né, leito com porta fechada. A gente tem 4 leitos abertos que a gente aloca os doentes graves, mas assim, não tem mais leito do que isso. Então, tem leito grave e leito fechado com porta fechada, e leitos que não são isolamento. Então, leito de isolamento respiratório só temos 4. Então, a partir do momento que a gente toma essa atitude de isolar todo o andar, então só entra profissional com máscara e pijama dentro daquele setor, para minimizar o risco de contaminação. Mas o interessante é que logo no início, os profissionais que se contaminavam eram dos setores não Covid, porque são setores que o profissional ele não entra paramentado, ele entra minimamente com a máscara cirúrgica, e aí depois de uma semana a gente percebeu que os funcionários que entraram de licença médica por Covid eram profissionais que estavam no setor não isolado. E aí, obviamente, que depois aumentou, aí os profissionais também do coorte também estavam de licença médica por conta do Covid. A gente tem um enfrentamento aí de um agente etiológico, né, de alta virulência e que vamos torcer aí para que a ciência consiga encontrar uma saída, porque realmente a gente percebe isso na prática, né? Os setores fechados são os que menos adoecem, né? Por conta de paramentação máxima, talvez um rigor maior da técnica, e os setores abertos a gente tem uma baixa maior de efetivo, talvez por um alargamento das medidas, né, de controle e até mesmo uma falta de hábito, o modus operandi, eu não sei como que a gente pode tratar isso, né? O profissional da terapia intensiva, ele já tem isso praticamente no seu cotidiano de assistência, né? E o pessoal do setor aberto já tem uma prática mais tranquila, né? Talvez com menos protocolos rígidos, até por conta da gravidade desses pacientes, né? Mas é interessante essa sua pontuação, Felipe. A gente encaminhando já para o final dessa webinar, eu queria abrir para que vocês falassem um pouco sobre o aprendizado nessa pandemia, né, gente? Que lições vocês acham que lições institucionais, lições como profissionais de saúde aí na linha de frente da pandemia, que lições vocês acham que a gente vai carregar para o pós-pandemia, né? Será que as organizações de saúde elas vão reduzir muito seus índices de taxa de infecção? Os comportamentos mudarão? O que vocês levam como lição? O que vocês acham que as organizações de vocês levarão para esse pós-pandemia como um grande aprendizado? Camila.
Olha, Adriana, são muitas lições. E eu digo que são lições dentro e fora do hospital, né? Então, como profissional e pessoal também, né? Eu penso que em todo canto do mundo estamos todos aprendendo, né? Aprendendo, reaprendendo, a cada dia, ressignificando as práticas. O que eu vejo, né, sinto nesse momento, a importância do apoio, cooperação entre profissionais e serviços. E, esse momento vai deixar um grande legado para todos nós, né, dentro e fora dos hospitais. Lá no hospital, os fluxos vêm sendo melhorados continuamente, então há essas mudanças com certeza vão deixar reflexões para futuramente. E lá, Felipe, na realidade privada, você acha que o impacto da pandemia ele vai perdurar? Que lições vocês têm aprendido lá com esse enfrentamento da Covid? Eu acho que é muito disso que a Camila falou. A gente tem, sobretudo, impacto tanto no contexto profissional quanto no contexto pessoal. Mas mais do que tudo, acho que é uma ótima oportunidade para corpo de enfermagem a nível nacional. Isso eu não digo só público ou privado. Mostrar, né, deixar claro o quanto a enfermagem é importante, né? Eu acho que é isso, não romantizar a enfermagem, mas o quanto a gente tem empoderamento dentro da UTI, o quanto se nós trabalharmos em equipe, a gente pode sim mudar o destino ali, traçar uma melhora para aquele doente. A autonomia que nós enfermeiros da assistência a gente está tendo assim, fora do normal, porque acaba que com essa redução de profissional dentro da unidade, a gente não tem profissional diarista, só nós da assistência. Então, é a gente em contato direto com o médico plantonista, né? Então, a gente tendo que tomar realmente as rédeas do dia a dia ali. Mas eu acho que é isso, vai abrir um leque muito grande para a enfermagem. Acho que a partir de agora, acho que é uma oportunidade que a gente não pode perder, de a gente pesquisar, de a gente elucidar tudo que a gente tem feito na prática, porque é isso, o empoderamento da enfermagem tem se mostrado muito, muito elementar. Eu acho que, mais do que nunca, a gente agora está tendo essa oportunidade. Bom, eu Só para acho. acrescentar, Adriana, Claro. a gente vem vivenciando, assim, são novos modelos de trabalhos, novos hábitos, né? A gente precisa muito da compreensão de todos os serviços, de todos os profissionais para poder a gente conseguir se articular, né? É um desafio muito grande, a parte emocional do profissional, ela está muito abalada, então a gente procura sempre minimizar conflitos que possam surgir, né? Porque os conflitos eles continuam existindo na equipe, como sempre existiam antes disso, mas as pessoas têm tá potencializado, tá somatizado. Então a gente procura sempre pensar sempre na compreensão e entre profissionais. Gente, eu acho que a gente está encaminhando para o final da webinar, mas a fala de vocês nos remete a grandes questões no enfrentamento dessa pandemia, que eu acho que são lições que a gente vai levar para a categoria profissional e eu acho que para todos os espaços, né, de que a enfermagem realmente ela está no seu ano, né? A gente está em 2020, no ano do Nursing Now, na Semana Brasileira de Enfermagem, e aonde a gente tem, quando o Felipe fala de empoderamento, não é um empoderamento por si só, né? De que somos poderosos e que temos autoridade no cuidado, mas sim no fazer um cuidado voltado para uma qualidade assistencial, pautado em ciência, né? E é o que a gente almeja que todas as outras categorias também nos vejam assim, e aonde a enfermagem apresenta aí um grande braço de cooperação e talvez seja um momento não tão somente do empoderamento, mas da valorização da nossa categoria profissional, né? O quanto a enfermagem
tem trabalhado e tem lutado por essas vidas, seja na atenção primária, seja na terapia intensiva, seja no âmbito secundário, terciário na saúde, né? Então, eu concordo com Camila, com Felipe. Eu acho que vocês trazem assim reflexões que transbordam não tão somente dentro da organização hospitalar, né? Mas em todos os espaços. Eu penso que hoje o ser enfermeiro no enfrentamento da Covid, tirando um pouco, né, dessa capa de herói que às vezes a mídia nos traz, a gente agradece, a gente entende que a gente está ali beira-leito cuidando das vidas, né, lutando por essas vidas, mas a gente também quer um reconhecimento, uma valorização de que fazemos nossa assistência pautada em princípios científicos e que a gente precisa congregar todos os saberes, o saber médico, o saber do enfermeiro, a nutricionista, o serviço social, a fisioterapia, como todos são importantes, né? Em particular, nós, enfermeiros, sabemos o quanto precisamos de valorização, seja nas políticas, seja pelos sindicatos, seja pelas frentes de trabalho como um todo, né? Eu acho que apesar do cansaço, né, Felipe e Camila, que vocês estão aí na linha de frente, atuando como plantonistas, como rotinas, eu quero assim parabenizar vocês, né, porque estão nessa linha de frente do cuidado, na gestão desse cuidado, pelos profissionais de excelência que vocês são, e agradecer muito a disponibilidade de vocês de fazer essa webinar conosco, tá? Quero abrir a palavra para que vocês possam despedir aí dos nossos visualizadores. Camila. Bom, eu agradeço mais uma vez, Adriana, pelo convite. Gostei muito de participar, principalmente nesse momento que estamos vivendo. É muito novo para todos nós, né? Para todo mundo, para o mundo mesmo, né? Para todo o mundo. Tem sido, de fato, dias bem difíceis, dias bastante trabalhosos, mas eu procuro sempre, todos os dias, quando eu acordo, principalmente quando eu estou indo para o hospital, eu sempre busco acreditar, assim, ter esperança que dias melhores virão, que isso tudo vai passar. Felipe? Obrigado, Adriana. Obrigado aí, Camila, também por participar, né, desse evento. Sou muito grato por estar aqui nesse evento, até para expor, né, o que realmente nós temos vivido, né, na prática. Acredito sim que, como diz o jargão, né, isso passa. Eu acho que vai passar sim. Tem sido dias difíceis sim, mas tem sido dias de aprendizados assim, que nós vamos levar. É um legado realmente que a gente tem aprendido. É o lidar sozinho, é você ver o paciente ali em isolamento, sem o familiar. E isso é novo para a gente, né? Porque ainda mais no hospital onde eu trabalho, que é UTI humanizado, é onde tem um familiar 24 horas, e de um dia para o outro você vê o médico que trabalha com você sem ter uma visita familiar. E aí é no corre-corre que você tem sim que mostrar um pouco, mostrar empatia pelo doente, né? Ter mais proximidade com ele, dar aquela palavra de ânimo, dar aquela palavra motivacional. Eu acho que é isso. A gente tem lidado com situações difíceis sim, mas eu acredito que mais difícil do que trabalhar na linha de frente é você estar sendo atendido pelo profissional da linha de frente. Porque nós, como profissionais, a gente tem dúvidas ao tempo todo do comportamento da doença, um comportamento muito atípico, e os pacientes que estão ali, eles estão basicamente nas nossas mãos. Então, eles estão o tempo todo com medo, são sentimentos temerosos, então a gente tem que estar o tempo todo trabalhando com ele para que reduza isso. Eu acho que é isso. É um legado que a gente vai levar para a vida. Eu acredito muito na enfermagem. Eu acho que mais do que tudo que a gente vive, nossas dificuldades de valorização a nível monetário mesmo, profissional, mas eu acho que essa é a oportunidade, como eu falei, da gente buscar valorização de dinheiro, sim, mas mais do que isso. É o valor que não vai ter preço nenhum que pague, que é o agradecimento do doente, aquela alta inesperada.
Eu acho que é isso. Ok, Felipe. Então, mais uma vez, agradecendo a Camila e Felipe pelo ótimo bate-papo, a ótima conversa, trazendo aí as experiências de cenários distintos, né? E curtam o vídeo, que os nossos visualizadores podem mandar comentários e nós vamos nos encontrar em outros momentos. Aqui a gente também expõe a gratidão pela direção da Faculdade de Enfermagem da UERJ em ter nos solicitado, né, nos feito encomendas de encontros virtuais para a comemoração da Semana Brasileira de Enfermagem, assim como também extensivo agradecimento a todos os projetos de extensão envolvidos, que vocês vão ver ao final nos créditos desse vídeo. E é isso, gente. Estamos aí unidos, fortalecendo, acho que mais do que até no Brasil, acho que mundialmente, fortalecendo essa linha de frente, mostrando a força da enfermagem, a competência da enfermagem, a interdisciplinaridade, né, o respeito a todas as outras profissões, porque o nosso pacto e a nossa meta é pela segurança e é pela vida humana. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.